Olá a todos, eu sou o professor Winston. Nós estamos dando continuidade às nossas videoaulas e teremos hoje a aula 2 e 3 que estão condensadas, bem como também teremos a participação do professor David Anderson, professor de História, que irá nos contemplar com alguns conhecimentos sobre história, sobre a evolução da educação à distância. Então, professor David Anderson, seja muito bem-vindo, né? É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Por favor, então. Olá, professor Winston, muito obrigado pelas boas-vindas. Olá, caro aluno profissionário. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês e poder contribuir um pouco para a formação da educação à distância do ponto de vista histórico. Ok, David? Mais uma vez, seja muito bem-vindo. E hoje nós teremos, então, aqui começando com a nossa aula 2, falaremos sobre as tecnologias da informação e da comunicação no nosso cotidiano. Bom, os objetivos para tanto são reconhecer o processo de evolução das tecnologias da informação e da comunicação, TICs, identificar as principais características das TICs e perceber as principais implicações das TICs no nosso cotidiano. Sobre a primeira aula, nós iremos ter aqui um resumo para começarmos então nessa segunda aula. Então aqui nós temos em nossa primeira aula, vimos que a tecnologia não é algo moderno. Então, relembrando, os seres humanos, naquele período, eles começaram a se diferenciar dos demais animais, a adquirir certa racionalidade a partir da produção, a partir da fabricação de algumas ferramentas, que isso, com certeza, inicialmente contribuiu bastante para essa situação, para essa evolução, digamos assim, através do desenvolvimento tecnológico. Então, essas ferramentas, como vimos lá atrás, elas são tecnologias, né? Foi quando, na verdade, tudo começou. Então, o homem passou a se diferenciar dos demais animais, conforme nós comentamos. Então, e dentre outras relevâncias, estudamos na aula 1 os diferentes modos de ver a tecnologia através das teorias, por exemplo. Então, vimos também que a teoria instrumental, que fala sobre, ela foca exatamente, enfatiza a questão das ferramentas, né? Vimos também a teoria substantiva, como o próprio nome já traz, substantivo, algo real. E vimos também a teoria crítica, que não poderia deixar de ter, que no caso o ato de pensar propriamente dito. Na sequência nós temos a teoria construtivista. Essa teoria, ela nos traz, nos mostra que a tecnologia não se separa mais da sociedade. É uma coisa bem atual. E continuando, nós temos também a transição da pré-história para a história. Bem, um fato marcante nessa transição foi o surgimento da escrita através dos sumérios. Principalmente os recursos que eles utilizavam, a argila, né, como iremos ver, como vimos e iremos ver no decorrer dessa aula. Bom, da argila ao computador. Vamos refletir um pouco o hoje e as tecnologias que facilitam a comunicação. Eu vou deixar vocês fazerem essa reflexão, né? Fazer essa reflexão sobre toda essa evolução. Vamos começar lá pela argila, né? Lá pelo o exemplo que eu falei agora há pouco sobre a transição da pré-história para a história através dos mesopotâmicos, né? Com a escrita cuneiforme, que eles utilizavam como recursos essa argila para poder imprimir ali, né? a sua forma de comunicação, digamos assim, essa forma de comunicação. E hoje nós temos o computador. Hoje chegamos então ao ápice dessa tecnologia, né? Digamos assim. Então eu vou deixar isso aqui para vocês refletirem bastante, fazerem aí esse acompanhamento, esses estudos. É importante que vocês pesquisem e complementem, né? Na verdade, o nosso módulo, a nossa apostila, ela é um trampolim para que vocês realizem novas pesquisas. É muito importante que sejam feitas essas pesquisas. A linguagem gestual e a falada, primeiras formas de comunicação. Então as pessoas se comunicavam inicialmente de forma gestual. As pessoas gesticulavam quando intencionavam alguma coisa, quando queriam se comunicar de alguma forma. Mas o homem precisava definir padrões de organização da fala. Vamos ver então como é que isso aconteceu. Continuando aqui o da argila ao computador, então surgiram os dialetos. Né? Dialetos são variações de pronúncia, vocabulário e gramática. É muito comum nós vermos, então, esses dialetos, por exemplo,
de um estado para o outro, né? Aqui mesmo no Brasil nós podemos ver vários dialetos diferentes, pessoas que falam vários dialetos diferentes, por exemplo, de um estado para o outro. Na sequência nós temos então os idiomas, língua propriamente de um povo. Isso aqui também é bem interessante, então, o idioma, por exemplo, de um país para o outro, né? E o alfabeto, na sequência, série de letras usadas na escrita de uma língua. Houve, então, a construção desse alfabeto para melhor organizar essa comunicação. E, por último, aqui nós temos a escrita, o ato ou efeito de escrever. TICs e redes. Um mundo em rede. Praticamente hoje nós estamos numa sociedade que vive se movimentando por tecnologias. Então, as redes, essa rede, então, ela proporciona toda essa aproximação, toda essa celeridade, todo esse dinamismo que nós temos hoje. As TICs, né, as tecnologias da informação e da comunicação, estão presentes maciçamente nessa situação. A nova noção espaço-temporal gerada pela celeridade tecnológica aplicada aos processos informativos e comunicativos é uma realidade patente. Então, para melhor ilustrar o que estamos falando sobre as TICs, as redes, então nós temos aqui uma ilustração que nos mostra aqui resumidamente como podemos entender melhor essa situação. O encontro de várias situações aqui que acontecem, que promovem praticamente um dinamismo enorme, né? Um dinamismo grandioso. As TICs e redes. Então, exemplo, hoje podemos ver em tempo real o que acontece no mundo através dos telejornais, da internet, cirurgias orientadas à distância. Então, através dos telejornais nós podemos ficar sabendo, né, sobre uma situação que está acontecendo, por exemplo, em outro continente, em tempo real, né, principalmente. E a internet, ela nos proporciona também várias situações, nos proporciona também esse acesso, melhor dizendo, a várias informações também em tempo real. E nós temos aqui outro exemplo que são as cirurgias orientadas à distância, que isso com certeza traz aí um conforto bem maior para a área da saúde, né, especificamente. Cirurgias que acontecem orientadas através de uma videoconferência, por exemplo. Então, o Hall, 1989, esse autor, ele fala aqui das organizações, para compreendermos melhor como é que tudo isso acontece. As organizações nos proporcionam vários benefícios, digamos assim. Quando você sai, por exemplo, lá da sua casa e entra na imensidão do espaço público, quando você vai à escola, quando você vai ao trabalho, então, antes disso, saindo de casa, por exemplo, você tem acesso a várias tecnologias. Então, você provavelmente acordou através de um despertador. Um despertador, no caso, é feito por uma organização. Ao sair de casa, você vai pegar um transporte, você vai ter acesso a várias tecnologias. E todas essas tecnologias, como vimos na aula anterior, elas são organizadas, são disponibilizadas através de organizações. Como o Hall explica muito bem essa situação. Então, e todas essas tecnologias, no decorrer dos anos, elas modificaram as relações humanas, redefiniram padrões de comportamento e transformaram conceitos. Um exemplo disso é os carros seguem, vamos dizer assim, alguns padrões. Estou dando um exemplo dos carros. Quem não lembra aqui dos carros com formato mais quadrados, digamos assim. Hoje nós temos os carros com os formatos mais arredondados. Então, isso de certa forma é um conceito. Isso de certa forma é uma padronização. É uma, digamos assim, uma tendência, né? Então, comportamentos, metodologias, e por falarmos nisso, esses comportamentos eles servem exatamente para contribuírem com a elaboração dessas metodologias, dessas estratégias que fazem com que as tecnologias sejam cada vez mais disponibilizadas para atender às necessidades do homem, do ser humano. Então, essas culturas modificam os sistemas de funcionamento. Bom, mas diante disso nós temos também, não podemos deixar de comentar, sobre os benefícios e os malefícios dessas tecnologias. Como vimos já, como temos com certeza bastante noção sobre isso, as tecnologias elas trazem também, além dos benefícios, os malefícios, né, que muitas vezes dispensam comentários.
Para exemplificar melhor, nós temos aqui duas situações bem distintas. Então, apocalípticos ou integrados. Para tanto, os apocalípticos, eles acreditam que todos os problemas decorrem do mau uso das tecnologias. Na sequência, nós temos aqui os integrados, que falam que as tecnologias seriam a panaceia, o remédio para todos os males e problemas da humanidade. Vamos refletir um pouco. E você, pertence a qual grupo? Ou seria melhor equilibrarmos isso? Relembrando, então, nós temos aqui a teoria construtivista, né, como vimos lá na primeira aula, que nos traz que não se separa tecnologia de sociedade. Então, nós temos que é preciso que haja esse equilíbrio, né, entre essas duas situações. Nem podemos ser tão, digamos assim, desconfiados, tão céticos, e também não podemos nos envaidecer tanto, nos deixar levar tanto pelas tecnologias. Tem que haver, de fato, esse equilíbrio. Com certeza isso vai melhorar bastante a qualidade de vida de todos nós. Então, aqui nós encerramos a nossa segunda aula e iremos partir para a terceira aula. Iremos dar continuidade a todos esses assuntos.